Boa tarde, terceiro ano. Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa e hoje nós vamos interpretar um texto do livro Atividades Suplementares de vocês, tá certo? Vocês vão pegar o livro, quem ainda não está na página 35, para nós realizarmos a leitura e a interpretação do texto Brinquedos. Você pode dar pausa aqui no vídeo para você organizar o seu material, abrir a página, certo? Esse texto é um conto, ok? O título dele é Brinquedos. Vamos começar a leitura. Leiam junto comigo, respeitando a pontuação. Vamos lá. Minhas netas, quando eu era menino, eu brincava muito. Brincar é a coisa mais gostosa. Algumas pessoas grandes têm vergonha de brincar. Acham que brincar é coisa de criança. O resultado é que elas ficam sérias, preocupadas, ranzinzas, amargas, implicantes, chatas, impacientes. Perdem a capacidade de rir e ninguém gosta da sua companhia. Quem brinca não fica velho. Pode ficar velho por fora, como eu, mas por dentro continua criança, como eu. Observem que uma das características do texto narrativo já aparece aqui, que é o narrador. A pessoa que narra essa história é narrador personagem, porque fala da história, narra e participa dela. Quando ele diz assim: quando eu era menino, eu brincava muito. Percebemos que o narrador vai contar uma história sobre ele mesmo, um trecho da sua infância, né? Ele fala aqui para as suas netas. Então, aqui nesse texto já identificamos também os personagens, que no caso é a pessoa que fala, né? O avô e suas netas. Ele começa falando sobre brincar. Diz que brincar é a coisa mais gostosa. Ele diz que brincar é bom, que isso faz bem, né? E as pessoas que não brincam, que as pessoas grandes, quando ele diz assim, pessoas grandes, ele fala das pessoas de que idade? Das pessoas adultas. Ele diz que elas têm vergonha de brincar, porque acham que brincar é coisa de criança. Aí ele resultado. Como essas pessoas ficam? Elas ficam sérias, preocupadas, ranzinzas, amargas, implicantes, chatas e impacientes. Todos esses adjetivos que ele citou são sinônimos, ou seja, são adjetivos que são muito parecidos. Uma pessoa amarga, né? É bem parecida com uma pessoa chata, certo? Ranzinza também é sinônimo de chato. Por outro lado, quem brinca não fica velho, certo? Ele diz que pode ficar velho por fora, ou seja, o corpo, o físico, mas por dentro, a alma, o coração, continua criança, como eu. Então, ele se acha criança, ou seja, jovem, né? A natureza dele, o espírito dele é jovem porque ele gosta de brincar. Esse é o primeiro parágrafo. Vamos para o segundo parágrafo. Naquele tempo, o jeito das meninas e dos meninos brincarem era muito diferente do jeito de hoje. Hoje, falou brincar, falou comprar brinquedos. E os brinquedos se encontram nas lojas e custam dinheiro. Mas lá na roça onde eu morava não havia lojas. E mesmo que houvesse, eu era um menino pobre. Não tinha dinheiro para comprar brinquedos.
Eu brincava sem comprar brinquedos, não precisava. Eu fazia meus brinquedos. Na verdade, fazer os brinquedos era a parte mais divertida do brinquedo. Muito bem. Ele compara as crianças de hoje com as crianças de antigamente. Ele diz que o jeito dos meninos brincarem antigamente era muito diferente do jeito de hoje. Por quê? Porque hoje falou em brincar, falou também em comprar brinquedo. As crianças necessitam de comprar brinquedo, elas gostam de um brinquedo novo, elas se sentem felizes quando ganham um brinquedo novo, né? Que são encontrados nas lojas e a maioria deles custa caro. Mas lá na roça onde eu morava, ele diz assim: não havia lojas. E mesmo se houvesse, ele era um menino pobre, não tinha dinheiro para comprar brinquedos. Porém, no próximo parágrafo, ele diz que brincava sim, sem comprar brinquedos, pois não precisava. Por que que ele não precisava comprar brinquedos? Porque ele fazia os seus próprios brinquedos. E essa era a parte mais divertida do brincar. Porque antigamente as crianças faziam seus brinquedos de forma artesanal, como por exemplo, o peão, né? Esse outro brinquedo aqui, né? Que algumas pessoas conhecem por estilingue, outras pessoas conhecem por baladeira. Então, esses são exemplos de brinquedos que podem ser feitos manualmente, certo? Não precisa comprar. E existem outros brinquedos que as crianças faziam antigamente, usavam a sua criatividade, o material que eles tinham, né, para fazer esses brinquedos, e assim eles se divertiam, também fabricando, principalmente fabricando esses brinquedos. Vamos para o último parágrafo. Já lhes contei sobre o carrinho de lata de sardinha que tenho guardado entre meus brinquedos? Quando vi, lembrei-me de mim mesmo, fazendo meus brinquedos. O menino que fez aquele carrinho era um menino pobre, e eu o vejo trabalhando para fazer o brinquedo que não pode comprar. E imagino o orgulho que ele sentiu quando o carrinho ficou pronto. Fui eu que fiz. Um amigo meu, o Vidal, me deu um caminhão que ele mesmo fez, como presente de Natal. É um caminhão-tanque. O tanque é feito com uma lata de óleo deitada, a cabine com janelas e espelhos retrovisores. É feita com lata de azeite. As antenas e o cano de escapamento são feitos com pedaços de antenas velhas que ele encontrou em lojas onde se consertam rádios. E as rodas ele as fez cortando com um serrote fatias de um cabo de enxada, iguais às fatias que se cortam de um salame. Muito bem. Nesse último parágrafo, ele fala sobre ele lembra de um carrinho de lata de sardinha que ele tinha entre os seus brinquedos. Contou também de um caminhão-tanque que ele ganhou do seu amigo Vidal. E ele fala com quais materiais esse caminhão foi feito. Materiais que todo mundo tem em casa e que foram o quê? Reaproveitados, né? Reaproveitados pelo amigo dele para fazer esse caminhão-tanque. Olha aqui como foi que ele fez, né? Foi feito com a lata de óleo, a cabine com janelas e espelhos retrovisores, as antenas e o cano de escapamento fez com pedaços de antenas velhas, as rodas com um serrote, ele fez cortando com serrote fatias de um cabo de enxada, né? Então, utilizou materiais que ele tinha, né? Materiais fáceis de encontrar.
E assim, usando toda a sua criatividade, ele fez esse caminhão tanque. Ele conta, né, muito feliz, ele conta muito satisfeito essa história. Por quê? Porque ele se sentia orgulhoso em ter fabricado seu próprio brinquedo e também de ter ganhado um brinquedo fabricado pelo seu amigo, né? Se sentia orgulhoso. Por quê? Porque com certeza eles fizeram da maneira deles, com muita dedicação, né? Então ali eles se sentiam orgulhosos por fabricar seus próprios brinquedos. Observem aqui a pontuação, certo? Essa pontuação aqui indica que a história tem uma continuação. No livro de vocês é só até esse parágrafo, ok? Para a nossa interpretação, esse texto é um texto memorial de um senhor que conta as suas lembranças da infância, né? Apesar de ele estar velho, quando dizemos velho, significa que ele já tem a idade avançada, mas o seu espírito continua jovem. Ele se lembra do seu tempo de infância, da sua infância, como ele se divertia fabricando seus brinquedos, né? E como ele ainda se sente feliz, né, por ter tido essa infância tão rica, né? Como será que está sendo a infância de vocês? Será que vocês estão experimentando fabricar os próprios brinquedos? Será que vocês estão, né, desfrutando o tempo de vocês para brincar, né? É preciso aproveitar o tempo, porque o nosso tempo precisa ser dividido. A criança precisa ter o tempo de estudar, precisa ter o tempo de lazer, o tempo de brincar, né? Não pode ficar tanto tempo usando os aparelhos tecnológicos, né? Como vocês sabem. E a gente observa que esse senhor, ele tem um semblante feliz, porque ele teve uma infância feliz, certo? Diferente das crianças de hoje, que estão muito apegadas à tecnologia, né? Aos videogames, aos jogos de celulares, né? E não desfrutam da infância, que é essa criatividade em fabricar seus próprios brinquedos ou de brincar longe das telas, né? Então é uma reflexão para nós da infância desse senhor. Não cito o nome dele, né? Mas sabemos que ele é um senhor de idade já um pouco avançada. Esse texto é de Rubem Alves, Brinquedos, foi retirado da obra Quando Eu Era Menino. E vocês terão a missão de responder as páginas 36 e 37, certo? Interpretando esse texto, ok? Através da interpretação que estou fazendo com vocês. Releiam o texto, tá certo? Antes de começar a responder as questões, releia o texto. Por quê? Porque nós lemos aqui a primeira vez, mas quando você for ler de novo, aí você já vai entender melhor, certo? O que o texto quer falar. Releia o texto, só depois você passa para as questões. Se precisar, você volta no texto novamente, tá certo? Para que você possa responder aí direitinho. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu estarei disponível, tá ok? E desejo a todos bons estudos. Não deixem de fazer as atividades e mandar a foto para que eu possa conferir, tá bom? Até a próxima aula.